vocês podem colocar um presentinho aí, tá? Porque vocês viram que eu dei ponto extra, conforme eu tinha falado, um ponto Meu extra. Deus, eu vi, professora. Caramba, fiquei Então impressionada. é isso, viu? Quem estiver participando, não é obrigatório, como eu já disse desde o início, né? Mas quem estiver participando vai ter ponto extra, tá? Bem, gente, então é o seguinte: hoje a gente ficou de debater. Que eu gosto que vocês façam a leitura, assistam vídeos, né, para depois a gente estar sintetizando ali o que vocês aprenderam do conteúdo, tá? Pelo menos essa é a intenção desses momentos aqui. E aí, a gente teve um conteúdo do primeiro bimestre que a gente não chegou a comentar. Teve até uma questão na prova, né? Que foi relacionada ao coronelismo, né? República Oligárquica. E aí a gente ficou de comentar isso hoje. E no roteiro que eu disponibilizei hoje no Siga, eu também já coloquei novo conteúdo, tá? Então hoje a gente vai comentar sobre a República Oligárquica, algumas características, né? Porque ela é mais cobrada dessa forma, foi um período longo, com muitos governos, né? Mas ela é cobrada mais as características desse período, né? Questão da economia, questão social, tá? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho nesse sentido. Outra questão que já começou o outro conteúdo do segundo bimestre, eu informei naquele roteiro que eu coloquei em PDF, e aí também, quando inicia um bimestre, eu divulgo aquele cronograma, que é o plano de estudos, né? Que é uma espécie de cronograma falando o que a gente vai ter em cada encontro. Tipo, nesse dia eu disponibilizo o texto, nesse dia eu disponibilizo a atividade, nesse dia eu disponibilizo o vídeo, tem encontro síncrono para quem quiser participar, né? Aí o link é fixo, enfim, é mais para que o aluno, quando tiver alguma dúvida, recorra àquele roteiro, aquele plano de estudos para se situar, tá bom? Então, ele já foi disponibilizado. Em caso de ajuste, eu vou fazendo as alterações, né? Se por acaso eu pegar mais alguns encontros, eu vou fazendo as alterações e vou atualizando lá e vou avisando vocês. De antemão, eu já aviso a vocês que eu saí lá, não lembro se era segunda ou na terça, né, com vocês, já saí essa semana, nem dei aula mais, mas o professor me perguntou se eu queria aula aos sábados. E aí, como se há essa necessidade da gente vencer a carga horária e os conteúdos para os terceiros anos com urgência, né? Aí eu aceitei as aulas de sábado, né? Então, nesse mês, eu já vou ter aula com vocês, que é amanhã, tá? Mas as minhas aulas do sábado, elas serão somente roteiros de aulas assíncronas, tá? Então, até amanhã de manhã, que eu ainda vou sintetizar o roteiro da manhã, até amanhã de manhã eu vou disponibilizar o roteiro, né, da aula e vou disponibilizá-la para vocês. Já tem no plano de estudos o que vai ser, tá? Então, vai ter uma atividade, mas com prazo para 7 dias, tá bom? Então, atenção que amanhã tem aula e são 3 encontros. Eu acho que vocês já tinham ciência disso, não é? Vai ter síncrono amanhã? Não. Sábado vai ser somente assíncronas. Justamente pela questão de ser o sábado, né? E a minha aula eu faço assíncrona também, alguns, né? A grande maioria, então eu acho que o sábado ela fica bem melhor sendo assíncrona, quando tiver, tá bom? Entendido? Entendi. Beleza. Beleza, aí vocês só fiquem atentos que eu vou disponibilizar o plano, né? Até amanhã de manhã vocês vão ver no grupo, e isso. Então, vamos lá, né, para o que interessa, que é o nosso conteúdo sobre a República Oligárquica, tá? Eu vou disponibilizar o slide. Antes, né, conforme o slide vai sendo disponibilizado aqui, eu já queria ouvir de vocês. Estudaram o conteúdo, aprenderam, o que ficou aí das características principais da República Velha, né? Gostaram do conteúdo? Já tinham ouvido falar? Com certeza já, né? Já tinham ouvido falar aí. Eu tinha ouvido falar, eu acho que foi no oitavo, no sétimo ano, não sei, por aí. Eu tinha Uhum. ouvido falar, mas é legal até. Quer dizer, tem assunto mais legal, né? Mas é Sim, legal. é Brasil, né? A gente tem que saber. É, aquilo lá, né? Nós, tipo, provavelmente nós já estudamos realmente lá no. Faz tempo, né? Seis, Aham. 7 anos. Só que, né, nós não lembrava, né?
Sim, a finalidade justamente é essa, né? Relembrar os conteúdos que vocês estudaram quando vocês eram mais novinhos, né? E aí até fica mais coisas aí também na cabeça de vocês, né? Nesse Que momento. ainda sou novinho, tá? Eu também era novinha, mas o tempo é bravo, o Elias. Gente, quando eu vou compartilhar uma guia, o computador demora um século. Aí quando eu vou Ai, gente, em compartilhar. Como é que tem aqui, gente? Peraí. Tá. É para ser compartilhar a tela inteira, para não ficar aquela questão do slide pequenininho. Aí quando eu vou, o computador demora uma vida, né? E aí quando eu vou compartilhar uma guia, o slide fica prejudicado na apresentação. Mas vamos lá. Porque o Eu acho AGI que Acho que agora deu é aqui. se para colocar para vídeos compartilhar a tela e inteira. Falei, música. Luiz. Oi? Uma guia, ele é para mais para compartilhar o som, né? Porque Isso. dá de passar vídeo e dá de ouvir direitinho. Mas o tela inteira é o melhor, eu acho, para compartilhar Eu slide. fiz alguns com uma guia, em aulas com outras turmas, não sei, eu acho que até com a de vocês, talvez, e ficou horrível. Tá Quando for aparecendo o compartilhar. slide? Tá, quando for compartilhar slide é melhor deixar só compartilhar a tela inteira, se eu não me engano. Eu acho que eu fui na tela inteira, tá legal, né, o slide aí? Tá, sim. Então vamos lá, gente, começar a falar um pouquinho, né, porque daqui a pouco a gente termina, né, já. Vocês têm outra aula, né? E eu também tenho outra aula em outra sala, um pouquinho. Então vamos lá, o Luiz disse que já tinha ouvido falar, né, na República Oligárquica, lá no Fundamental, sim, vocês já estudaram esse conteúdo, a gente está numa espécie de relembrar os conteúdos e também de ver alguns detalhes que na época talvez vocês não estudaram, né? Então, hoje nós vamos falar de um período da história do Brasil, que é um período relativamente grande, que vai de 1889 a 1930, tá? Então, esse período que é considerado, né, de 1889 a 1930, peraí que tem gente entrando, ele é chamado de República Velha, tá? Mas a República Velha, ela é dividida. E essa divisão dela, inicialmente, é a chamada República da Espada, porque foi um período, né, no início ali da implantação da República, da proclamação da República, que foi governada por militares, daqui a pouco a gente fala brevemente sobre eles, né, que é o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então, esses dois rapazes eram militares. Então, por isso que esse início da República Brasileira, ela ficou conhecida como República da Espada. Somente após o governo de Floriano Peixoto que a gente vai ter o primeiro presidente civil, que foi o Prudente de Moraes, tá? Eu falo aqui o nome desses presidentes, no entanto, vocês não precisam se atentar muito a nomes, porque eu acho que vocês viram no texto do roteiro, né, tiveram muitos presidentes nesse período, né, mais de 10 presidentes. E aí, quando geralmente é cobrado alguma coisa, não é qual era o presidente, não cobra mais isso em história, né? Mas a intenção é mais essa, de vocês saberem que o início da República, ela ficou conhecida como República da Espada, porque era governada por militares. Após, a gente já teve o governo civil, né? O primeiro presidente civil eleito sem ser militares foi o Prudente de Moraes, e foi no governo do Prudente de Moraes que começou uma política que é conhecida, né, iniciou, mas ela se consolidou no governo de Campos Salles, que foi o segundo presidente, que é conhecida como a política dos governadores, a política do café com leite, né, a república oligárquica. O que é uma oligarquia? É um governo de poucos, né, governado aonde o poder político está concentrado nas mãos de um determinado grupo de pessoas. E quem eram aí essas pessoas? Eram os grandes proprietários de terras, né, os grandes coronéis, os produtores de café, os cafeicultores, e também ligado à pecuária lá em Minas Gerais. Então, o poder estava centrado nas mãos, né, dessas pessoas, poucas pessoas que se caracterizavam numa oligarquia, tá bom?
Então, vamos lá, partindo do pressuposto que a República, ela foi implantada no Brasil em 1889, né, ou seja, foi a partir daquele momento que o Império caiu, que Dom Pedro deixou o Brasil, né, Dom Pedro II e a sua família deixou o Brasil, ou seja, houve um golpe aí contra o Império, que culminou ali com a saída, né, do imperador, com a retirada, abdicação, digamos assim, né, forçada do imperador brasileiro, tá? Então, é a partir desse momento que a gente tem a implantação da República no Brasil. A princípio, um governo provisório. Esse governo ele foi liderado pelo Marechal Deodoro, que foi justamente o militar que liderou a proclamação, né? Não foi somente os militares que proclamaram a República, foi um contexto que havia no Brasil. Ou seja, o Brasil ele estava numa crise política relacionada à elite dos cafeicultores, porque o Império tinha decretado a abolição. Eles não queriam, eram contra, queriam pelo menos uma indenização. Não foi dada a indenização, né? Ou seja, tinham que pagar para eles para poder ainda libertar os escravos, né? O movimento abolicionista foi profundamente contra isso. Então, não teve essa indenização, logo os cafeicultores desagradaram muito aí da questão de Dom Pedro. Sempre eles vinham ali parceiros, mas a partir desse momento houve esse problema. No meio militar também havia uma insatisfação com Dom Pedro II, porque havia um desprestígio por parte do exército na questão salarial, nos quartéis, né, que eles queriam melhorias, e eles não se sentiam contemplados, né, achavam que talvez a marinha fosse mais contemplada, né, outros setores, e não o exército. E a questão também da igreja nesse período. Nos roteiros lá do segundo ano, eu lembro que eu disponibilizei que teve uma crise política do Império com a igreja também, né, principalmente relacionado ali à questão de punições de religiosos que ocorreu aqui dentro do Brasil, tá, então, muito pela questão da maçonaria, que era um solicitado, né, que não existisse maçonaria, mas, e que se houvesse uma punição caso fosse constatado, e isso não ocorreu. O imperador acabou, né, não acatando. Então, a gente tinha crise política da igreja, no exército, e também no meio oligárquico dos grandes cafeicultores, tá? Então, tudo isso foi motivo para que se implantasse um novo governo, né, uma nova forma de governo, que era a república, que na tese república, né, como a gente já viu lá no primeiro ano, é para ser um governo de todos, né, de participação popular, mas a nossa república, a nossa primeira república, a República Velha, ela nasce excludente já. E aí a gente vai comentar um pouquinho ao longo aí desses slides, tá? Mas com a chegada do Deodoro na Fonseca, o Deodoro, né, como o primeiro presidente, digamos assim, interino, né, que era provisório até então, ele tinha algumas missões a cumprir. Uma delas, que era um anseio muito grande, era a questão de se elaborar uma nova Constituição para o Brasil, porque o Brasil até então só teve lá a primeira Constituição, que foi lá do Império, a de Dom Pedro, assim, da independência. Então, um novo modelo, né, de governo, de Estado, na República, aquela Constituição ela não valeria, que tinha poder moderador, né, enfim, ela já não serviria. Então, a ideia de ser feita uma nova Constituição, desde o início que eles chegaram ao governo, né, era uma proposta que era para ser com agilidade, né? Acabou que essa Constituição, ela veio com algumas mudanças, no entanto, desde essa época, o Deodoro, ele já começou a ser questionado pela demora, né, de se realizar a Assembleia Constituinte, por ser uma pessoa que estava querendo mais poderes, digamos assim, né? Ou seja, ele começou a ser visto como uma pessoa também autoritária, tá? Só um pouquinho que tem alguém querendo entrar. Giovana.
Quando eu sair, gente, e voltar, vocês ficam acompanhando, o seu slide está passando, tá? Porque se não tiver só eu falando, minha cara parecendo tá errada, tá? Então, a partir de 1891, né, a gente tem aí a nossa primeira Constituição republicana. A partir de então também, o governo de Deodoro da Fonseca, ele é eleito por uma Assembleia Constituinte. A primeira eleição foi uma eleição indireta e que deu os poderes aí ao mesmo marechal que havia liderado o movimento da implantação da República, tá? Então, Deodoro assumiu, né, também a partir dessa eleição constitucional e agora com poderes oficiais de presidente, tá? Então, o que veio nessa primeira Constituição? Veio algumas questões relacionadas à sociedade, a forma de como o Estado ia ser constituído, tá? Então, nós tivemos nessa primeira Constituição a oficialização, né, da separação entre Estado e Igreja, tá? Então, Estado e Igreja, a gente, que até então vinham juntos, né, até se confundia o que era Estado e o que era Igreja, a partir da República houve essa separação, adotou-se o modelo presidencialista. A gente vai ter alguns estados, né, que eram contra o modelo presidencialista, inclusive explodiu até uma revolução no sul do Brasil, que queriam implantar no Brasil uma espécie de parlamentarismo, né? Ou seja, queria menos poderes para os presidentes e que as províncias, na realidade, né, que as províncias, que eram os estados, elas tivessem mais poder de decisão, que o poder não tivesse concentrado ali nas mãos do presidente, tá bom? E uma coisa muito importante que veio nesse momento foi o voto censitário, que foi abolido, né? Então, a gente teve a abolição do voto censitário. O que era esse voto censitário lá atrás que a gente tinha visto? Era o voto tipo, uma pessoa só podia votar se recebesse tal renda, né? Alguém querendo entrar? Então, foi muito importante nesse momento, né, a abolição do voto censitário. No entanto, a gente deve mencionar que esse voto, esse novo voto, né, ele era um voto que ainda excluía, e excluía muita gente, tá? Porque só podia votar homens a partir de 21 anos de idade, que não fossem analfabetos, tá? Algumas camadas do exército não podiam votar, né, os religiosos também. As mulheres, a gente tem que se falar que as mulheres, nesse período, elas ainda não tinham direito do voto, seja se tinha estudo, ou se, enfim, qualquer posição social que elas ocupassem, elas não tinham o direito ao voto ainda, tá bom? Isso só vai ser conquistado lá quando a gente estiver estudando Getúlio Vargas, que vocês vão entender. E uma outra questão também foi a secularização dos cemitérios, ou seja, os cemitérios eles eram controlados até então pela igreja, era a igreja quem cuidava da questão dos registros, tanto civil quanto de óbito, dos enterros, né, muitos cemitérios nas proximidades das igrejas, até dentro das igrejas também, e naquele momento o Estado, a partir daquele momento da República, o Estado ele toma conta, né, dessa questão dos cemitérios, tá? E no campo econômico, a gente pode citar que foi implantado pelo Deodoro da Fonseca uma política pelo ministro Rui Barbosa, né? Muitas pessoas com certeza vão ligar aí o nome a ruas daqui, né, que a gente tem. Então, na época do Deodoro, né, ele nomeou como ministro da Fazenda o Rui Barbosa. E eles tentaram trazer uma política que alavancasse a economia brasileira, tá? E só que essa política ela teve um efeito reverso, ou seja, o Brasil ele mergulhou em inflação. O Deodoro, que já era considerado um político autoritário, ele age com mais autoritarismo ainda, e isso leva, né, a saída dele do governo. Tá? Então, ele renuncia ali o governo, né, é obrigado a renunciar, e quem assume é o Floriano. Então, o que foi essa política do encilhamento, como ficou conhecido, né?
Ela foi uma concessão de crédito, então nessa época foi liberado para que os bancos privados eles emitissem papel moeda, né, dinheiro, e o objetivo principal dessa política era que houvesse o estímulo e o crescimento econômico e a industrialização no Brasil, com esse grande número de dinheiro aí circulando, tá? Mas muita gente pegou o dinheiro e acabou que não investiu, não criou empresas, né, ou então criaram empresas que não existiam, na realidade, empresas fantasmas, e aí começou a negociar as ações, né, na bolsa, enfim, mas começou a se ter muito dinheiro circulando, teve gente que simplesmente guardou o dinheiro para que uma especulação financeira, né, no futuro, né, esse dinheiro vai estar valendo mais, enfim, acabou que o dinheiro desvalorizou, muito dinheiro na praça, né, acontece isso. Então, a partir desse momento, dessa política de encilhamento, o Brasil, ele mergulha numa grande crise econômica. E o governo de Deodoro da Fonseca, ele começa a ser criticado, juntamente com o seu ministro, né, o Rui Barbosa. É a partir desse momento que vai ter uma grande medida autoritária pelo Deodoro, que é justamente o fechamento, né, do Congresso, tá? Então, a partir desse momento, o Deodoro, ele age com esse autoritarismo, ele fecha o Congresso Nacional, né, ou seja, ele que tinha ajudado a construir a primeira Constituição republicana, né, não podia ter essas questões de autoritarismo, não previa essa questão de fechamento de Congresso, mas ele age com esse autoritarismo. Então, esse autoritarismo dele gera revoltas, né, principalmente, né, em alguns setores civis também, mas a revolta, né, que realmente força ele a sair do governo é a conhecida Revolta da Armada. Revolta da Armada teve dois momentos, tanto no governo do Deodoro, quanto no governo do Floriano Peixoto, tá? Então, foram os marinheiros que, revoltados com o autoritarismo, né, passar por cima da Constituição do Deodoro da Fonseca, eles colocam o Rio de Janeiro, né, numa situação de sítio, né, eles sitiam a cidade, aponta canhões para o palácio e intima o presidente a renunciar, a deixar o poder, né, pelos abusos de poderes cometidos também. Só um pouquinho que tem gente querendo entrar. E aí, a partir desse momento, o Deodoro, ele não tem outra maneira a não ser sair, né, renunciar. E com a renúncia do Deodoro da Fonseca, quem assume, de fato, é o Floriano Peixoto, que até então era o vice eleito também pela Assembleia Constituinte do Deodoro da Fonseca. Só que o Floriano Peixoto, ele entra para ser governo e ele segue essa mesma linha. Primeiro, a posse dele já foi questionada, porque a Constituição de 91, a primeira Constituição republicana, ela dizia, né, que antes de 2 anos completo de governo, se o presidente morresse, se renunciasse, deveria que se convocar novas eleições. Então, o Floriano, ele assume, no início é para ser um governo provisório, a missão dele é convocar novas eleições, né, no entanto, ele não faz, ele começa a retardar essa questão, né, e aí a Marinha, novamente, ela começa a se revoltar, tá. Tem muitos textos que dizem que é claro que a gente tem que ver esse movimento da Armada sobre duas lógicas. Primeiro, quando foi na proclamação da República, a Marinha, ela praticamente não se juntou ao movimento também, né, de proclamação da República e tudo. Ela apoiava um pouco mais, né, a monarquia, digamos assim, do que os militares do Exército, tá? No entanto, nesse momento, né, já que o Império tinha caído, a República tinha sido implantada, ele já questionava a forma de implantação da República, né? Como que essa República, que era para ser um governo de todos, né, estava usando de autoritarismo, né? Como se fosse um poder moderador lá do Império. Então, nesse momento, eles já questionavam isso, tá? Então, Floriano Peixoto teve a sua posse questionada, também pelos marinheiros, né,
por uma ala muito grande da Marinha, ocasionou num segundo levante, até, né, com armado, né, ou seja, a segunda revolta da Armada, e o Floriano Peixoto acaba que sufoca o movimento e continua ali, chegar até o final do seu governo, que foi no ano de 85 que assumiu um outro presidente, né? Foi até 1894, o Floriano Peixoto. Então, ele consegue chegar até o final do seu governo, mesmo sofrendo inúmeras críticas por parte de algumas alas, também de autoritarismo, né, mas ele sufoca os movimentos, tá? Inclusive essa revolta da Armada que havia se iniciado no Rio de Janeiro, ali no seu governo também, né, contra o seu governo, contra o seu autoritarismo. E aí vale ressaltar que, em decorrência dessa revolta da Armada também, a gente tem um outro movimento que foi a Revolução Federalista, tá, gente? Essa Revolução Federalista, eu acho que eu já falei um pouquinho no início, ela queria, né, ela foi no sul do Brasil, foi liderada pelos estados do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, e ela queria, né, como eu falei para vocês lá atrás, eles tentavam uma relativa, digamos assim, eles queriam que as províncias, os estados, né, eles tivessem um pouquinho mais de autonomia. Então, eles queriam limitar os poderes do presidente da República, né, enquanto governo central, e que as províncias tivessem mais poder de decisão, né, de tomar seus caminhos, de autonomia na realidade, tá? Então, o sul do Brasil, ele liderou essa Revolução Federalista, muito partindo ali do Rio Grande do Sul, e ela ocorreu de 1893 a 1895. Liderados por dois grupos que eram conhecidos como os maragatos e os pica-paus, né, que eram termos pejorativos nessa época, tá? Os pica-paus eram os aliados do governo Floriano Peixoto, que buscavam combater esse movimento, né, sufocar e implantar e consolidar de forma direita direita, né, porque eles foram bem autoritários aí nesses movimentos, mas de forma fixa o presidencialismo, tá? Já os maragatos, que era um termo pejorativo, né, que os pica-paus chamavam eles, eram digamos que os revolucionários, que eram contra o modelo presidencialista e queriam maior autonomia das províncias e uma redução do poderes dos presidentes, tá? Então, essa Revolução Federalista, ela foi de 1893 a 1895, ela deixou um cenário bem conturbado no sul do Brasil, fez com que, é claro que depois o Floriano, ele acaba que ele consegue controlar também com os seus aliados pica-pau, né, essa revolução, então ele sufoca o movimento e, de fato, ele consolida o presidencialismo, mas foi uma revolução muito violenta, principalmente ali na cidade de Florianópolis, que o pessoal da revolta da Armada, lá da Marinha, uma época, né, quando o movimento foi sufocado, parte deles foram se juntar aos rebeldes federalistas do Sul, e eles chegaram lá na cidade de Santa Catarina e meio que fizeram uma ocupação, né, era lá na época Florianópolis, que hoje é Florianópolis, chamava de Desterro, tá? Era a cidade do Desterro. E aí eles fizeram essa ocupação. Floriano Peixoto manda o exército, lidera, sufoca o movimento, né? Toma ali, digamos, o poder. E aí, a partir desse momento, vários revoltosos, eles foram degolados, né, muita gente perdeu, de fato, a cabeça lá em Florianópolis, né, que não era Florianópolis, era a cidade de Desterro, foi mandado para uma ilha lá, e nessa ilha, vários líderes desses movimentos da Revolução Federalista, incluindo muita gente que ainda era oriundo da Revolta da Armada, foram mortos, né, e aí a forma de matar foi a degola, Então, foi um governo que também agiu de autoritarismo, não tinha diálogo, né, mas que a partir desse momento eles conseguiram aí consolidar o presidencialismo da forma que eles queriam e sufocar o movimento federalista lá no sul do Brasil. E em homenagem, né, gente,
a essa revolta, digamos, a Floriano Peixoto nessa época aí, a gente teve a cidade que hoje a gente conhece como Florianópolis, que é uma cidade linda, né? A gente teve ela sendo batizada com esse nome, Florianópolis, que até então era a cidade do desterro. Se vocês até quiserem depois ver curiosidades aí, existe até pedidos até hoje para que a cidade ela tenha um nome retirado, né, a Florianópolis, porque foi um local onde matou muita gente de lá. Floriano ordenou que degolasse várias pessoas e mesmo assim ele ainda foi homenageado com o nome da cidade, né? Então, agora vamos falar um pouquinho, e agora mais brevemente, eu queria fazer só essa síntese aí de como que foi esse início da República. Então, agora vamos pontuar algumas coisas que nós tivemos. Então, Floriano segue governando, também com autoritarismo. Depois a gente tem o presidente civil Prudente de Moraes assumindo, e a partir do Prudente, e se consolida com... gente, agora fugiu o nome do homem aqui. Eu falei lá no início. E se consolidou com os governadores posteriores, né? Os presidentes posteriores, Campos Salles se consolidou no governo de Campos Salles. A gente tem a República Oligarquia se formando, tá? E a República Oligárquica, ela tem algumas características específicas que vale para a gente mencionar, tá? Então, era uma rede de alianças e favores, que era a chamada política dos governadores. O que eram essas políticas dos governadores? O presidente da República apoiava, né, o governador local para que eles continuassem no poder, não se metia tanto nas decisões ali dos estados, tá? Concedia alguns favores para ele também, e em troca o governador local também fazia tudo para que fosse eleito senador, deputados, senadores favoráveis ao poder executivo. E aí era uma troca de favores, ou seja, o governador segurava na mão do presidente e aí iam caminhando juntos, tá? Uma troca de favores mesmo, para que os projetos do executivo fossem sempre aprovados, para que os governadores pudessem fazer o que quisessem também nos seus estados, tá? Então, era uma rede de alianças mesmo nessa política dos governadores entre o governo executivo e o governo executivo estadual, né, e o nacional, tá? E, ou por outro lado também, além dessas características das políticas dos governadores, a gente ficou também essa república ficou conhecida como a República dos Coronéis. Quem eram os coronéis? Os coronéis eram os grandes proprietários de terras de uma determinada região, e eles controlavam as eleições naquele local, ou seja, geralmente era o candidato do coronel quem ganhava a eleição, porque ele, de alguma estratégia, ele utilizava, às vezes, de força, às vezes só de troca de favores mesmo, né, para que ele conseguisse fazer com que as pessoas que moravam nas proximidades da sua região ou nas suas terras votassem para o candidato ali que eles quisessem, né? Então, o coronel era aliado do governador, que permitia com que eles fizessem tudo isso, tá? Então, o voto nessa época, ele não era um voto secreto, como a gente tem hoje, então isso era muito fácil de ser manipulado, tá? Podia até, né, ter os capangas dos coronéis que ficavam controlando em quem que o cara ia votar ou não. Então, foi um cenário que foi marcado por fraude e violência, ou seja, eles fraudavam o processo eleitoral, tanto por essa questão do voto de cabresto, né, voto de cabresto pelo sentido de que era o coronel que guiava o voto ali dos eleitores, tá? E foi um momento marcado por fraude, porque mesmo que às vezes dava que o candidato que saía nas urnas não era o candidato que o coronel apoiava, eles também não tinham uma justiça eleitoral, então eles tinham todo o direito de ir lá e manipular a ata, tá? Então, eles iam, colocavam na ata quem ganhava, né, e aí com o que eles quisessem, né? Que estivesse constando ali na ata naquele momento, tá? E aí, gente, vale a pena a gente falar
tem essa charge aqui do lado, que ela representa muito essa república oligárquica. O que foi, de fato, a república oligárquica, né? Foi o governo que durou muito tempo e que estava centrado na mão da oligarquia cafeeira, tá? E também é conhecido República do Café com Leite. Então, no setor do café e também na pecuária, que em Minas Gerais também controlava muito essa questão da pecuária, era muito forte a economia ligada à pecuária. E eles dividiram, basicamente, né, a cadeira da presidência da República desse momento. Ora, a oligarquia de São Paulo, liderada por uma figura, né, escolhida, ficava na cadeira, ora, era a oligarquia de Minas Gerais que ocupava a cadeira de presidente. É claro que tínhamos outras oligarquias também, e é justamente essas outras oligarquias que também queriam chegar na cadeira de presidência, mas como eles tinham um grande colégio eleitoral, então eles conseguiam dominar o cenário, né, São Paulo e Minas, eles não conseguiam. É claro que isso vai culminar lá na frente com a Revolução de 1930, porque nós temos outras oligarquias que também querem maior prestígio político. E aí a gente tem a Revolução de 1930 lá com Getúlio Vargas, tá? E agora vamos citar, né, a gente nem vai adentrar tanto nas revoltas. A república instalada foi uma república de poucos no seu início. Até hoje ela não é uma república, né, que é 100% voltada para todos, né. Mas essa república, há século atrás, né, ela era muito mais excludente. Tá? E por ser uma república excludente, ela fez surgir inúmeras revoltas, tá? Essas revoltas a gente pode classificar elas como revoltas rurais, e aí eu vou citar duas delas bem importantes aqui, e também as revoltas urbanas, tá? Então, revoltas rurais. Muitos de vocês já ouviram falar no Antônio Conselheiro, né, no Arraial de Canudos, enfim. Muitos sertanejos, né, aqueles que viviam no interior nesse momento, eles não se sentiam contemplados, não é que não se sentiam, não eram contemplados com a república que havia sido instalada, tá? Então, muita gente sem terra, muita gente sem comida, muita gente que o governo federal nem sequer olhava para fazer uma política pública. E aí, tinha, lá no interior da Bahia, né, tinha esse líder messiânico, tá? Que se apegava também na religião, era um curandeiro, enfim, era um beato, né? Ai, gente, caiu alguma coisa no olho. Era um beato que se intitulava aí uma pessoa que, né, uma pessoa boa, que era também contrário à república, ele era um pouco adepto aí da monarquia, bem oriunda aí de uma crença do sebastianismo, que viria um salvador, que resgataria eles, enfim, aquele misticismo que existia, né, que às vezes ainda existe na cabeça de muita gente, tá? Então, o Antônio Conselheiro, ele lidera, né, uma comunidade, ou seja, ele começa a falar na religiosidade, nessas crenças, a levantar ideias também não favoráveis a repúblicas e à volta do sebastianismo, que foi lá o rei de Portugal que desapareceu na África, lá quando a gente falou em União Ibérica, que daí Portugal ficou sem gente, né, para poder seguir, e aí a gente teve a questão da União Ibérica, a Espanha assumindo. Tá? Porque esse rei, né, o último tinha morrido, desaparecido lá numa luta na África. Então, eles achavam, né, nessa visão mística deles, que haveria a volta, enfim, era uma das coisas que ele acreditava. Mas, de fato, o Arraial de Canudos, ele foi um movimento de apoio à sociedade marginalizada naquele momento, sabe? Que resgatou essas pessoas e deram apoio, né? Ou seja, lá se produzia, lá se tinha casa para morar, lá se tinha terra para produzir, né? Ocupar o espaço e lá se tinha produção, se tinha leite, enfim. O pessoal se sentia gente. Eles também não pagavam impostos, eles eram contrários ao pagamento de impostos para o governo federal, porque eles não tinham um retorno, né, principalmente a classe não tinha retorno em serviços desses impostos, então eles eram contra, né, esses pagamentos de impostos, tá? E o líder, né, como eu falei, ele era ali o Antônio Conselheiro. Esse arraial, ele começou a ser denunciado, e aí o governo federal começou
a ficar um pouco receoso do movimento, né, da proporção que ele estava tomando. Então, simplesmente manda várias missões militares para lá, algumas não conseguem sufocar o arraial, mas até que manda aí milhares de soldados, e aí há um massacre, né, no Arraial de Canudos. Milhares de pessoas foram mortas que moravam nesse Arraial de Canudos. Então, é só um dos exemplos de revoltas rurais, né, essa Guerra de Canudos, que ocorreu de 1896 a 1897 na Bahia, aonde o Arraial foi brutalmente massacrado. Poucos sobreviventes, aí vocês vão até encontrar dizendo que não houve sobreviventes, que o arraial inteiro morreu, mas existem fotos, né, de algumas mulheres e crianças, algumas pessoas que sobreviveram aí a esse massacre, tá? Então, foi uma das revoltas rurais que existiu. E uma outra revolta, que foi a Guerra do Contestado, tá, que já é no início do século XX, ela também tem esse mesmo, digamos que, esse mesmo viés de ser liberado por um líder messiânico, né, que acreditava também na volta do sebastianismo, que era contrário também à República e algumas mudanças que a República tinha imposto, tanto José Maria quanto o Antônio Conselheiro, como casamento civil, a separação lá da igreja, né, e principalmente, né, a crítica social ali por passarem fome, né, as pessoas, e ter um certo desprestígio ali, alguns grupos sociais, tá? Então, a Guerra do Contestado, ela é numa região que tinha um problema de fronteiras entre Santa Catarina, entre o Paraná e a Santa Catarina, tá? E havia uma construção de uma estrada de ferro lá pelo aquele empresário Percival Farquhar, né? E essa construção dessa estrada de ferro, além de tirar várias pessoas que haviam ocupado aquela região para se construir a estrada, e aí já fez várias pessoas saírem dali, né, e para outras redondezas, desalojou inúmeras famílias, essa estrada também, com os anos, ela acaba que ela é interrompida, então deixou várias pessoas que trabalhavam ali à mercê da pobreza, da fome e da miséria. Então, essas pessoas, elas se uniram em torno desse monge também, né, desse beato, desse José Maria, e começaram a formar algo que era parecido um pouco com essa guerra, o Arraial de Canudos, né, então uma comunidade contra a República, e também foi duramente massacrada, né, pelo governo federal. Tá? Os líderes foram mortos, durou aí alguns anos, né, o confronto, mas eles conseguiram aí sufocar essa Guerra do Contestado, tá? Como revoltas urbanas, a gente pode citar a revolta da vacina, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram, tá? Que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Havia um processo de modernização implantado pelo prefeito na época do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e Oswaldo Cruz era uma espécie de ministro da saúde, né, que nós temos hoje, e nessa época algumas doenças, ela afligiam muito a sociedade, a varíola, né, a febre amarela, a malária, e uma das políticas sanitaristas daquela época era se combater essas doenças. O que já estava acontecendo no Rio de Janeiro? Várias pessoas que moravam próximos às indústrias, às fábricas que já estavam sendo montadas naquela época, começaram a ser expulsas para a construção de prédios, enfim, de ruas, de avenidas mais amplas. Essas pessoas, né, começaram a constituir o que hoje nós entendemos por favelas, né, no Rio de Janeiro. E também, como medida sanitarista, as vacinas eram algo novo naquele período, e a vacina da varíola, que estava assolando a população naquela época, ela foi obrigatória. Então, muita gente tinha medo da vacina, né, não sabia o que era aquilo, era algo novo. O governo não esclareceu, né, não fez propagandas para que esclarecesse essa questão da importância da vacina. Enfim, até hoje a gente tem gente contrária à vacina, né? Enfim. E aí essas pessoas ficaram extremamente revoltadas com as condições que já estavam
aflorando antes, né, da questão de desalojar pessoas, né, os cortiços, que tinha muitos cortiços no centro de Rio de Janeiro, então os cortiços eram demolidos, né, então as pessoas perdiam suas casas, então tudo isso, somado a essa questão da obrigatoriedade da vacina, fez com que eclodisse uma revolta no Rio de Janeiro, que foi aí conhecida como essa questão da revolta da vacina, mas que por trás não havia só a questão da vacina, mas sim outras questões sociais também. A gente pode citar uma greve geral entre as classes de trabalhadores que teve, tá? E essa greve foi em 1917, e era principalmente reivindicações, ou seja, a vida dos trabalhadores estava ruim, havia um aumento de custo de vida, baixos salários, né, das categorias, e isso fazia com que as pessoas não tivessem um poder de aquisição, né, e até comprometesse aí a questão da comida. Então, como revolta urbana, além da vacina, a gente pode citar essa greve geral de 1917, tá? Aqui, gente, são algumas fotos, desculpa, são algumas fotos, eu vou falar também algumas revoltas militares, que foi bem importante essas revoltas militares, ou seja, já para o final, 1910, né, a gente tem a revolta da Chibata, ou seja, foi uma revolta que aconteceu dos marujos, né, entre os marujos da Marinha, e era uma revolta que queriam melhores condições de vida, melhores condições de trabalho para os marinheiros, tá? Exigiu o fim do castigo físico, ou seja, a revolta da Chibata, os castigos na marinha naquela época, né, para os marinheiros, eles eram através de chibatadas, então e aí para uma sociedade que tinha deixado a escravidão há pouco tempo, isso não era muito bem visto, né, e aí eles exigiam aí essa questão do fim dos castigos físicos e tal. Acabou que o presidente da época conseguiu controlar, né, até a Gil de Má-Fé falou que concederia algumas coisas, né, que eles queriam, mas depois eclodiu um outro movimento dentro da Marinha também, aí eles acusaram esse povo foi de traição, e aí ele voltou atrás, enfim, acabou que acabou que ele pegou os líderes, né, desse movimento aí da revolta da Chibata e foi mandar para algumas outras regiões, muitos deles vieram para a Amazônia nessa época como uma punição pelo evento, tá bom? Mas um grande movimento aí conhecido como o movimento do tenentismo, que surge durante a República Velha, e ele é responsável, digamos assim, pelo fim da República oligárquica e a implantação aí da era Vargas, né, que não era para ser era Vargas, era só para ser um governo provisório, enfim, aí ter eleições, enfim, mas acabou que aconteceu a era Vargas, que daí vai ser tema mais para frente. Então, o tenentismo foi um movimento liderado por jovens tenentes militares que estavam insatisfeitos com os desígnios, os caminhos da política. Então, eles queriam uma moralização política, ou seja, né, as eleições fraudadas, quem comandava eram os dois grupos políticos somente, e queriam também a adoção do voto secreto. Então, a gente teve alguns movimentos que foi conhecido como o movimento dos tenentistas, né, que foi do tenentismo. Um foi em 1922, no Rio de Janeiro, e nós tivemos também outro movimento de 1924 em São Paulo. Esse aqui é um grupo de tenentes, né, que marcham contra. Aqui também a gente tem um civil, esse civil foi até morto nesse protesto, tá? Mas muita gente foi morta aqui desse grupo. Mas a gente teve aí esse importante movimento liderado por pessoas jovens aí da ala militar, né, os tenentes, e depois esse movimento, ele somou as oligarquias insatisfeitas, as outras oligarquias insatisfeitas que não tinham participação política, e proclamou aí, digamos, né, o golpe de Estado em 1930, que culminou com a chegada do Getúlio Vargas ao poder, tá? Vale ressaltar também que já é 10h40, né, e acabou a nossa aula, vocês agora têm outra aula, né? Quando a gente for falar do Getúlio Vargas, eu comento mais um pouquinho a respeito de como foi esse final aí da República Velha, tá bom, gente? Mas era basicamente isso. Vocês estão aí ainda?
Quem não colocou presente, Aqui, coloca. professor, não, Nossa Senhora não. Tá bom. Quem não colocou presente, coloca, tá? E aí é só, gente. Eu vou. A Ingrid não tinha colocado? E. Peraí, então, que eu acho que eu já salvei. Mas foi o Matheus e a Ingrid, né? Tá bom. Então é isso. Amanhã, só Acho que eles lembrando. colocaram só para confirmar mesmo. Ah, beleza. Só para confirmar, amanhã eu vou disponibilizar, a Anne também, né? Só para disponibilizar, amanhã eu vou disponibilizar um roteiro, que a gente tem 3 aulas, tá? No sábado, mas será aula assíncrona. Então, leia o texto de hoje também, que já tem um textinho hoje no roteiro de hoje, tá? E amanhã vai ter uma atividadezinha também, tá? Mas com prazo aí para 7 dias. Então é isso, gente. Até mais, viu? Tá bom, boa noite, boa janta aí. Tchau, até Ô, mais. professora, bom final de semana para a senhora. Para vocês também, viu? Sonhe comigo, bom final de semana. Eita, Tchau. Elias. Professora, Oi, pode falar.